Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Que orgulho estar aqui mais uma vez, trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. Vamos agradecer inicialmente aos nossos parceiros e patrocinadores que permitem manter todo esse conteúdo no ar. É isso aí, gente. Os nossos agradecimentos ao IDD, à Soprema, à Procrio, a Imper Solutions e a Soncine. Obrigada. Muito obrigada, pessoal, por manter o canal no ar. Gi, hoje a gente tem um convidado especial. Desencantamos, né? Várias tentativas de gravação, várias. E é uma pessoa muito importante. Mais uma lenda, né? Nós gravamos aí com várias lendas, né? Tivemos aí o senhor Orlando também gravando com a gente. E hoje a gente também tem uma lenda trazendo um conteúdo inédito aí pra gente, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o teste de estanqueidade sem o uso de água. Será que todo mundo já ouviu falar? Eu acho que já ouviu, mas deve saber muito pouco, né? Com certeza, com certeza. E é claro que a gente trouxe um especialista aqui para falar conosco desse tema. É isso aí. Será que a gente consegue? Então, a gente consegue falar do currículo dele? Eu vou fazer aquele resumão básico que vocês já conhecem e vou deixar para ele falar. Porque eu acho que o nome dessa personalidade já diz quem ele é, né? É verdade. Então, gente, olha, ele é formado em economia, ele é engenheiro civil, ele tem diversas atuações aí institucionais e associações, como no CB22, presidente do IB, ele já foi membro da vice-presidência do Secop. Gente, ó, eu tô até atrapalhada para falar, né? Vocês estão vendo. Ele já teve atuação profissional aí no consórcio Etel, diretor e fundador da Contrim, diretor e fundador da ILD Brasil, diversas participações em simpósios, diversos prêmios. Gente, eu vou deixar para ele, porque ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Seja bem-vindo, André Fornazaro. Que honra ter você aqui conosco. Muito obrigado, Marissa. Muito obrigado, Gisele. É uma honra estar aqui com vocês, porque vocês estão fazendo um podcast que se mantém há muito tempo já no ar, né? E impermeabilização é um assunto extremamente complexo, extremamente difícil de se falar, porque nós temos um grande problema. Não tem nas faculdades. Não tem nas faculdades. Então, todo mundo fala assim, pô, mas como? Não tem na faculdade. Eu me formei há muito tempo, não tinha impermeabilização. Ao longo desse tempo todo do que você falou aí, Gisele, eu fiz muitas palestras, e aí eu chegava na FATEC e falava assim pro diretor da época, que era o Simão Priskuknik, na Expo Edif, quando tinha um evento chamado Expo Edif, que era a FEICON lá da FATEC. Uhum. E aí eu chegava pro Simão e falava assim, Simão, cria um curso de impermeabilização, Simão. Rimava. Não, era de propósito. E aí o Simão criou. Isso aí foi de 95 a 2012, mais ou menos. O Ednei, que é o mais jovem formando da FATEC que eu conheço, né? Perguntei para ele, você fez impermeabilização na faculdade? Ele falou, não, a grade tinha mudado e tinham tirado um semestre de impermeabilização que tinha na FATEC, tiraram. Então, que eu saiba, a FATEC tinha um semestre, a Unicinos tinha um semestre, o Cefet do Paraná tinha um semestre, FUMEC de Minas Gerais também tinha um semestre. Parou, todo mundo parou, não tem impermeabilização. Hoje nós temos o IDD. Sim, nós temos o IDD com o curso de pós-graduação, tá certo? Que é o único curso no Brasil que se fala de impermeabilização. Se alguém descobrir aí, por favor, avisa a gente aqui que a gente vai ficar feliz de saber que tem uma faculdade em algum lugar que tem um curso de impermeabilização. É isso aí, pessoal. Deixa comentário aí. Se alguém souber, deixa aí que a gente vai repostar isso aí. Infelizmente, no ensino básico, né, de construção, de engenharia, a gente não tem uma disciplina tão importante, né, André? Sem dúvida. Quando você falou, Gisele, a respeito do meu trabalho no consórcio Etel Proenge, eu comecei a minha vida profissional trabalhando em pontes e viadutos. Por isso que eu falo tanto de ponte e viaduto, que a turma fala, pô, lá vem o André de novo falando de ponte e viaduto. Porque é o seguinte, pessoal, nós não temos impermeabilização de
do tabuleiro de Sim. pontes e viadutos no Brasil. Olha isso. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que hoje, neste preciso momento da vida da engenharia nacional, o viaduto Santa Efigênia está sendo reimpermeabilizado. E o viaduto Santa Efigênia foi impermeabilizado em 1913, quando os belgas que o construíram trouxeram a estrutura metálica toda desmontada, toda ela marcadinha, cada viga, cada pedaço da estrutura metálica tinha um número e tinha uma planta que dizia como é que tinha que montar. Caramba, era quase um Lego. Era um Lego. É. Era um Lego. E aí, a partir desse Lego, montaram a parte metálica e fizeram aqui no Brasil os blocos de fundações. Quem tiver a curiosidade, passa lá, vai ver que é de pedra Legal. com argamassa de cimento. Não tinha fábrica de cimento no Brasil. O cimento veio todo em barricas importado, não tinha siderúrgica, não tinha ferragem, Caramba, veio não tudo tinha de fora. Gerdau, não tinha ArcelorMittal. Tinha Não nada. tinha nada, veio toda a ferragem importada. E aqui no Brasil eles usaram areia do rio Tietê e seixo rolado. Não era brita. Não tinha pedreira que fazia brita. Olha só. E seixo rolado. Aí eles fizeram o quê? Impermeabilizaram o tabuleiro do viaduto. Por quê? Porque lá na Bélgica tem neve. E quando a água entra na estrutura e congela, ela explode. Ela explode. É o ciclo concreto. do gelo e degelo dentro É. da estrutura, né? Exatamente. Ela explode a estrutura. Aí eles fizeram impermeabilização Só por isso, né, André? no tabuleiro. Não, porque aqueles eles pegaram, é padrão. É. Então, se era padrão lá, eles pegaram Eles e repetiram o repetiram o padrão aqui. processo aqui. É. Repetiram o padrão aqui. Em 1975, tiraram os trilhos do bonde, quando parou o bonde, e aí o cara estava tirando os trilhos do bonde, e quando veio com o martelete, ele viu que por baixo do paralelepípedo, que o pavimento do viaduto era paralelepípedo. Olha só. Aí por baixo do paralelepípedo tinha asfalto. Aí o engenheiro da prefeitura falou assim: O que é isso? asfalto? Mas como tem asfalto aqui no viaduto? Não tinha fábrica de asfalto, não tinha Petrobras em 1913. Aí o cara falou: caramba, impermeabilização. Aí em 1975 foi reimpermeabilizado. Olha só. Conseguiram reimpermeabilizar. Depois, em 1999, fizeram de novo, porque foi feito em 75, que tinha durado de 1913 a 1975. Não tinha acontecido nada. Caramba. Em 75, o cara estuporou tudo com martelete. Aí eles impermeabilizaram em Tiveram que arrumar 75. Depois de impermeabilizar em 75, em 99 voltou a vazar. Então fizeram a impermeabilização do Santa Efigênia e do Viaduto do Chá, que também foi impermeabilizado porque é de 1930 e bolinha. Tá? E agora, de novo, estão reimpermeabilizando. Eu fiquei sabendo porque eu vi uma notícia no jornal. Aí Nossa, quem está fazendo o projeto é o nosso prezadíssimo Serginho da Proiso. que legal. E eu falei para ele: ó, escuta, quando você tiver com o projeto andando lá, me avise que eu faço questão de ser um locutor do seu projeto lá. Eu só vou apresentar de tanto que eu falo de ponte e viaduto. Eu trabalhei, Gisele, naquele viaduto que tem em frente o shopping Vila Lobos, Sim. aquele que caiu em 2018 Uhum. Sim. e que apareceu o William Bonner dizendo que ninguém sabia onde estavam os projetos. Quem achou os projetos foi esse gordinho barbudo careca aqui. Ó, e o William Bonner? William Bonner só deu manchete, mas ninguém sabe. Porque, como eu tinha trabalhado no viaduto, Você tinha os projetos. eu pedi para minha gerente ligar para o secretário de obras e falei para ele que eu poderia ajudá-lo. Aí ele depois me ligou, eu fui lá, eu falei para ele: olha, procura, por favor, nos depósitos do DER, Departamento Estadual de Rodagem, Uhum. de Estradas de Fazer Rodagem. Que quem fez o viaduto. Ele falou: mas aqui é EMURB. Eu falei: não, secretário, não é EMURB. Aqui, EMURB agora. Mas antigamente o mini anel viário de São Paulo, que era Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Anhaia Melo, Salim Faramaluf, o mini anel, ele era o SP15, ele era do DR. E aí eles foram lá no depósito do DR, procuraram e acharam os projetos. Ó, que Tá coisa. vendo? Essa é uma curiosidade, isso é uma curiosidade. Mas dentro da impermeabilização, voltando para o tema, que a gente parece que a gente saiu, fugiu, mas a gente tem que voltar. Como a impermeabilização é um objeto voador não identificado, né, pontes e viadutos deveriam ter impermeabilização. Com certeza. Com certeza. Estruturas tão importantes e que são sujeitas aí à chuva, movimentações, né? São estruturas que, nossa, a gente tem carro passando por cima, carro passando por baixo,
E muitas vezes a gente passa e vê lá as infiltrações, as plantinhas saindo das juntas, né, André? Isso é Meu terrível. Deus do céu. Isso é Nossa, eu terrível. fico chocada Às toda vezes eu vez. tenho medo. Algumas pontes que eu passo embaixo, São Paulo, assim, ó, a hora que tá passando por baixo, eu olho assim e falo, ai, meu Deus. A gente já se assusta, né? De ver ali a corrosão das armaduras, É. esplacamento de concreto. Quando eu vejo plantio, eu sempre mostro pra minha filha. Eu falo, Vitória, aí as plantinhas nascendo, não fizeram No meio da junta. impermeabilização. É Muito perigoso. difícil. É Mas perigoso. Muito perigoso. muito perigoso. Está tendo agora um programa de recuperação das nossas pontes e viadutos. O Zé Eduardo Granato me mandou um documento, tinha alguma coisa como 1988, tinha mais de 50 pontes que estavam, em 88, Meu Estava em- Deus. em 80 que estavam em condição de serem, de necessidade De de serem recuperação. recuperadas. E agora está tendo um baita de um programa de recuperação de pontes e viadutos, que eu sei de cabeça, porque eu tenho passado. Ponte do Jaguaré, Ponte Eusébio Matoso, o viaduto da 13 de maio, a ponte da Bandeirante já acabou o reparo, enfim. Agora, nós começamos a falar de impermeabilização, por quê? Porque não tem na faculdade, Sim. é um calcanhar de Aquiles da construção Com civil. certeza. Em 1994, na época que eu era presidente do IB, quando teve uma feira que se chamava na época FEAB, equivalente à FEICON de hoje, Uhum. todos os fabricantes associados do IB foram reunidos numa ilha temática. E essa ilha temática, o que ela contemplava? Todo mundo estava lá e o Instituto Brasileiro de Impermeabilização contratou o Instituto Falcão Bauer para fazer uma pesquisa. Então, entrava uma pessoa na ilha de impermeabilização, que foi na INB, e aí ia lá o estagiário e falava, o engenheiro Gisele, por favor, dá para a senhora responder uma pesquisa aqui? Então, e aí, dentro dessa pesquisa, foi feita uma grade, e 66% dos problemas na construção civil eram do quê? O que vocês acham, senhoras? Impermeabilização. Você Sim, acha? exatamente. Imagina. 66%. Impermeabilização. 66%. Eu assisti uma palestra em 2004 do CEO da Rocktiff. Uhum. Na época era o engenheiro André Golgowski. A Rocktiff era brasileira Uhum. com matriz alemã. E aí a Rocktiff Mundial fez uma pesquisa. Lá no caso deu 66% também, mas com menos ênfase do que o nosso, porque era 66% de problemas com água. Então, na Rocktiff Mundial, eles chegaram à conclusão que era 66% de tubulações, caixilharia, hidráulica, impermeabilização. Né? Então, eram 4 disciplinas da construção que davam 66%. Uhum. No teste, na pesquisa que foi feita, Só a impermeabilização. só a impermeabilização era 66%. Aí a gente chega É chocante, né? na parte dos testes. Né? E aí você tem, na norma, nós estamos agora na revisão da 9575 e da 9574, porém, a revisão não é realidade utilizável. A gente já pode, quer dizer, vamos considerar o seguinte, a norma é o critério básico que a gente tem que seguir. Sim. Critério básico. Se a gente tem informação de qualidade com base internacional, a gente pode usar a norma internacional. Uhum. Pô, André, o que você está falando? Assim, a gente tem uma floresta de leis no Brasil e tem uma floresta de normas? Não, a gente não tem floresta de normas, a gente tem poucas normas. Sim. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que regula as relações entre os consumidores no Brasil, consumidores e os comerciantes, industriais, fabricantes, etc. O Código de Defesa do Consumidor diz que todas as normas que devem ser seguidas são as normas da ABNT. Na falta de normas da ABNT, você pode seguir normas estrangeiras. Sim. Então, por exemplo, as normas de teste de estanqueidade com equipamento ainda não existem no Brasil. No Brasil. A revisão da 9575 e 9574, ela vai contemplar a execução dos testes, mas ela não vai normalizar o equipamento. Ela não vai normalizar o ensaio. André, até antes da gente entrar, que eu acho super válido a gente falar o que é a norma, né? O que está vigente hoje, o que está sendo proposto na revisão e até falar a diferença,
das normas internacionais com relação ao tema. Mas até a gente tem alguns seguidores que às vezes está começando agora, ou ainda não tem muita noção, né, do assunto. Então, acho que é interessante você, se puder, conceituar para nós o que é o teste de estanqueidade e por que ele é necessário. Hoje a gente vê que tem tanta resistência, inclusive nas obras, né? O pessoal, mas vai gastar água, mas tem que testar todos os banheiros, não pode fazer por amostragem, enfim. Muitas vezes a gente encontra resistência, né, na própria obra, nas construções, do pessoal testar. Mas a gente sabe que é um teste importante. Conceitua pra gente e fala um pouquinho da necessidade dele com relação à eficiência do sistema. Bom, vamos começar pela impermeabilização. Qual que é a margem de erro da impermeabilização, Gisele? Tem que ser zero, Eu né, diria gente? zero. É porque a Tem que ser impermeabilização, zero, né, ela é gente? zero, ela É. é 100. Nem pode ter margem de Exatamente. Vocês mataram o problema a pau. Sim. Vocês mataram o problema a pau. Então, se a margem de erro é 0%, a gente não pode testar por amostragem. Porque na hora que a gente testa por amostragem, o que a gente vai estar fazendo? Olha, vamos fazer estatística? Eu era bom de estatística, mas eu lhes confesso que era uma disciplina infernalmente complicada. E olha, faz tempo, né? Faz tempo que eu saí da faculdade. Então, mas você tem o percentual que é aceito, né? Quando a gente for pensar nisso, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho, o meu empreendimento tem 10 banheiros por andar. Uhum. Eu posso testar um em 10? Eu acho que não. Eu Claro concordo que com não. vocês. É, Eu acho que claro não. Tem que que não. testar todos. Sim. Tá certo? Porque a nossa... Se eu testo 90%, se eu testo 9% e o que eu não testo Tá com problema? tá com problema, E aí? a minha margem é 10%. A gente já trabalhava na distribuição normal, o mínimo aceitável era 5%. Agora, imagina que eu tenho 20 banheiros. 5% de 20 vai dar 1. E aí o banheiro é o que do Justo apartamento que que a testou. Gisele comprou! E é em cima da minha Porsche. Já Que pensou? vaza. Então, exatamente isso. Então, primeiro, não dá para fazer o teste de estanqueidade por amostragem. Não dá. Segundo, quantidade de água que a gente vai despender é grande, é grande. A quantidade de água é uma coisa complicada? Sim, se vocês pegarem, por exemplo, Fortaleza, onde a nossa amiga Suzane está sempre presente, teve um período que eu lembro que o prefeito de Fortaleza, do momento que eu não lembro qual era, ele proibiu que se desse água no jardim, porque estava faltando tanta água estava faltando que não podia, se regasse o jardim ia estar desperdiçando um item importante. Com base nisso, a gente vai falar assim, bom, então o teste de estanqueidade com água, ele deveria não ser feito? Sim, deveria não ser feito. Uhum. Num caso desse daí, e se você puder usar equipamento, ótimo, vamos usar Sim. equipamento e vamos fazer com equipamento. Então vamos conceituar na estanqueidade. Estanqueidade é uma propriedade de um material de não permitir que a água atravesse. Seriam outros fluidos, mas vamos falar em água, nós estamos na construção civil, sim. o problema da construção civil é água. água. Não é tanque de petróleo, nada. Então, se a gente tiver essa capacidade da estrutura, começa do material. O material de impermeabilização tem que ser estanque, ele não pode permitir a passagem de água. Depois que o material é estanque, o sistema executado em cima da área que vai ser protegida pela impermeabilização, o sistema tem que ser estanque. Estanque é que não permite a passagem de um fluido. No caso específico, não permite a passagem de água. Então, estamos conceituados. Não permite a passagem de água. Dá para fazer o teste com água? Opa, dá. Joga água. A norma preconiza 3 dias, 72 horas. Sim. A norma americana da STM, eu não sei o número, ela fala em 24 horas. Por quê? Nossa, até menos. Porque lá a tecnologia de construção é completamente diferente. Você tem a impermeabilização normalmente em cima de isolação térmica. E por cima, embaixo da isolação térmica, você tem a laje, ou você tem um deck de metal, ou você tem um deck de madeira, o que for. E se você estiver com um deck de madeira, etc., na hora que você enche de água, se você tiver vazamento, em 24 horas acusa. É verdade. Na nossa tecnologia de construção, nós temos concreto, regularização
primer, impermeabilização, se for asfáltico. Sim. Se não for asfáltico, nós temos um primer epóxi e um PU. Nós temos um primer acrílico diluído e nós temos uma membrana acrílica. Nós temos manta de PVC que não tem primer e ela trabalha sem aderência na base. Sim. Enfim, temos todos os materiais. Temos os materiais cimentícios, eu vou falar deles, que esse daí é de uma importância capital. Com certeza. E outra, dependendo da espessura da laje, da qualidade desse concreto, ainda pode levar mais tempo para essa água atravessar. Eu né, André? tenho uma experiência prática da época que vocês não tinham nascido, que é o seguinte. Bom que a gente vai se sentir novinho, o André contando isso suas aí. histórias. Em 1992, a gente fez uma impermeabilização num térreo muito grande e caiu uma chuva enorme que levou a entrada da obra, foi levada por uma enxurrada. Então, a gente não tinha acesso para a obra. Como a gente não tinha acesso para a obra, a gente tinha acabado de encher a laje para testar com 72 horas e depois disso, a gente não pôde entrar na laje para fazer a proteção mecânica depois de 72 horas. Então, nós ficamos com a laje cheia d'água 21 dias. Nossa. 21 dias. Nesse intervalo, em algum momento, que a gente não sabe direito qual foi, alguém que estava trabalhando lá no 17º andar bateu numa pilha de blocos de cerâmica e os blocos de cerâmica desceram 17 andares em queda livre, lindos, maravilhosos, e explodiram em cima da laje. Ai, nossa. Né? Explodiram em cima da laje. Aí, falamos, caramba. Tá bom. Aí, quando o talude da obra estava regularizado e a gente podia entrar, a gente entrou correndo, fez uma programação. Todos os encarregados da minha empresa na época estavam na obra, de todas as obras, todos os encarregados. Todos os engenheiros da construtora, de todas as obras da construtora estavam presentes na obra. Estava eu, o diretor da construtora, todo mundo. A gente secou a laje. A gente catou pedacinho por pedacinho de cerâmica. A gente passou paninho. E a gente foi procurar buraco por buraco, porque 17 andares voando lá de cima, não tinha jeito, Gisele, não tinha jeito. Furar, né? Numa velocidade monstra. A gente achou 51 buracos. Meu Deus. E não tinha um vazamento embaixo. Caramba. Isso, então, me comprovou que o teste de estanqueidade, ele não é com água. Ele não é para o cara chegar e falar assim: ó, engenheira, eu enchi lá há 3 dias, não tá vazando o teto aqui não, hein? Já podemos, né? Já podemos, terminar, libera minha medição aí, libera minha medição aí e tal. Então, pessoal, é assim. Quando vocês forem fazer um teste com água, o que vocês têm que fazer é, acabou, olha por baixo, lógico, porque tem cara tão ruim. Ei, menino malvado, fala com essa boca aí grande, enorme. Uma vez eu fiz um serviço, o cara falou assim pra mim: pô, sensacional, filho, cara. A sua empresa é muito boa. Na minha outra obra, o cara, os banheiros, era com manta. O cara enche o banheiro, vaza na hora. Nossa. Aí eu falei: caramba, Caramba. então tá mal. Bom, então é assim, brincadeiras à parte. Acabou o teste de estanqueidade, olha por baixo, porque às vezes pode acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada por baixo. Tira toda a água, passa paninho e sai olhando. E eu vou dar uma dica para vocês preciosa. Quando o sol bater em cima, vocês vão ver que os buraquinhos que possam existir, a água aflora. As emendas de manta que possam estar abertas, a água aflora pela emenda. Então está resolvido o problema. O teste de estanqueidade com água é eficiente? Sim! Desde que você não se preocupe só em olhar o teto embaixo da laje. André, isso reforça também o que a gente sempre traz aqui, né? E cada vez mais levanta essa bandeira da gente ter profissionais especializados em impermeabilização avaliando esses testes. Sim. Né? Não ficar só a cargo do cliente, da construtora. Não, ter um consultor ou mesmo se for da empresa que estiver aplicando, tem que ter experiência no assunto, né? O legal, Marissa e Gisele, é que na nova redação da 9575 tem um item no capítulo 10 que diz que quem testa não executa e quem executa não testa. Isso é ótimo.
Ou seja, Isso é quem ótimo. for fazer o teste de a verificação, a validação Do teste. do teste de estanqueidade não pode ser o pessoal da empresa que de está execução. executando. Excelente. Isso está na norma. Excelente. Não é o André que está falando. Está no projeto de redação, o que eu acho maravilhoso. Também A turma da comissão está de parabéns. Tá caprichando, né? Tá de parabéns, tá. porque efetivamente, né? Eu vou dizer o que a gente pode, quando a gente chegar no teste com equipamento, eu vou falar a respeito e por que da importância desse item. Por que da importância desse item. Dentro da consideração do teste de estanqueidade, tá certo? Que a gente falou, o teste de estanqueidade é importante para nos validar a impermeabilização. O mais importante, tudo que o teste faz é uma fotografia do momento que ele está sendo executado. Exatamente. Suponhamos que, depois que vocês fizeram o teste, aconteça aquilo que eu falei de cair uma floresta de bloco em cima e furar tudo. E ninguém avisar a empresa de impermeabilização. Isso é uma hipótese maluca, né? Mas não é o problema da floresta de bloco, mas é assim. Vai instalar um eletroduto que ficou faltando, etc. E ninguém avisa. Passa o pessoal lá com o carrinho, né? Não, aí não, né? Aí o cara da impermeabilização, ele não pode deixar isso acontecer. Já vê Isso muito não pode em acontecer. obra, Isso não muito. pode acontecer. A impermeabilização não está protegida, mal testada e tá lá, o povo Não pisoteando. pode. Isso não pode. Isso não pode. Isso aí é uma questão acontece básica. O pessoal da construtora que faz isso tá dando um Qualidade de tiro, obra, né? tá dando um tiro no pé. Exatamente. Tá dando um tiro no pé, porque acabou de fazer o teste verificou, está tudo maravilhoso, não teve vazamento, o pessoal passou paninho seco, achou 2, 3 numa laje de 1.000 metros, Já achou 2 corrigiu, buraquinhos, é. consertou, aí o cara Aí vem pega e o- passa com um carrinho de roda de ferro, hein, Marissa? Fora as fachadas, né? Quando estão executando as fachadas de Também prédio. não pode, também não pode, e olha, também não vou pode. te falar, Não, viu, eu peguei cada coisa também. Principalmente esse de, vou ter que fazer um furinho ali, vários furinhos, depois de ter feito a impermeabilização. Eu falo, gente, Não, se comunicar com a empresa de Isso que eu ia impermeabilização, Ainda Ó, ok. fulano, vem cá, conserta aqui que nós vamos precisar fazer uma buraqueira. Temos 10 eletrodutos para passar. Pô, tá bom, mas conserta, faz a perfuração. Tecnicamente tinha que estar tudo protegido. Exatamente. Aí o cara vem com a máquina de fazer perfuração, perfura com tudo protegido para que o buraco, a sujeira, o entulho do que ele tirar não caia em cima da impermeabilização, impermeabilização. não fure a impermeabilização sim, com o entulho gerado e aí refaz. E aí com isso conserta o teste. Então, a validação do teste de estanqueidade é naquele momento. Se daquele momento em diante tiver fatores exógenos acontecendo, a gente tem um problema seríssimo, que é qual? A impermeabilização vai estar em risco e ninguém avisou ninguém. sim. Aí vai proteger, vão esconder o problema, que dali uns meses vai Às aparecer. vezes demora mais de meses, tá? Mas de qualquer forma, o fundamental é ter a consciência de que o teste de estanqueidade é uma No fotografia do momento. Sim. Agora, vamos sair da teste de estanqueidade com água e vamos para o equipamento. A ideia do teste de estanqueidade com equipamento é poupar água e melhorar a eficiência do que a gente está fazendo. Eu dei a dica para vocês de passar paninho Porém, se falhar isso, as tecnologias de teste de estanqueidade que existem no mundo e das quais temos no Brasil 2 disponíveis, elas permitem que a gente ache as falhas que a gente, tecnicamente, poderia não ver olho nu. Sim. Isso que eu falei, esse cuidado que eu falei de você passar paninho e sair olhando por cima, né? Passar paninho e sair olhando por cima, muitas vezes a turma vai achar, mas isso aí... Passar paninho, o que esse engenheiro tem na cabeça? Na obra ninguém faz... Né? Às vezes eu costumo dizer que até as mulheres que trabalham em obra, que são a mulher é detalhista, os homens não são detalhistas. Mas até as mulheres que trabalham em obra vão achar que isso é um exagero de cuidado. Sim. Eu discordo fundamentalmente, porque com uma margem de erro é 0%,
tá certo? A gente não tem alternativa para se defender a não ser perseguir a perfeição. A gente tem que perseguir. Vai dar errado? Vai ter alguma coisa errada? Sim, porque a margem de erro do ser humano não é zero. Sim. A margem de erro do ser humano não é zero. Mas se você perseguir essa meta, você vai diminuir em muito essa margem de erro. Concordo. Você vai diminuir em muito. Então, quando a gente vai para a tecnologia de teste de estanqueidade, no Brasil existem 2 disponíveis. Uma tecnologia que... Deixa eu te cortar só um minuto. Claro. Hoje, por norma, ele é obrigatório, os testes de estanqueidade? O teste de estanqueidade ele é considerado recomendatório. Ah, Como tá. todas as normas no Brasil são definidas pelo Código de Defesa do Consumidor como sendo as que balizam a relação de consumo, as normas da ABNT, que eram recomendatórias, por causa do Código de Defesa do Consumidor, bonita a sua expressão, é isso mesmo. É. Elas viraram o quê, dona Gisele? Obrigatórias. Ah, isso é Isso aí. ótimo. Ah, Isso é ótimo. Isso é uma condição para regular as relações de consumo. Se vocês... Eu sabia o número de cabeça, eu esqueci. A Caixa Econômica Federal, ela é processada por cada empreendimento que dá problema. A Caixa Econômica Federal, como financiadora final, né, em última instância, falei final não é, do ponto de vista prático, a Caixa Econômica, recurso do Fundo de Garantia da Caixa Econômica na placa da obra, recurso da Caixa Econômica, etc. Quando dá problema em qualquer item, o pessoal processa a incorporadora, processa a construtora, processa a Caixa Econômica como financiadora. Aí vocês vão me perguntar, tem cabimento isso? Eu não sei. Eu sou um simples engenheiro civil que fez economia. Ou engeremista ou economieiro. Aí vocês escolhem, né? Mas é brincadeira. Eu sempre atuei como engenheiro, não exerci nada de economia, não ouso dizer que eu sou. Eu sou um economista bissexto. Eu simplesmente me formei, tirei a carteira, depois quando eu vi, falei, não, esquece, pronto. Eu já estava formado em engenharia. Bom, enfim. Então, eu diria o seguinte, a Caixa Econômica ela é responsabilizada por tudo isso. Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma pesquisada. Processos da Caixa Econômica Federal em relação à construção civil. É um mundo, é muito processo. É muito processo. Então, virou obrigatório. Essa informação é importantíssima, né? Atenção aí ao pessoal de obra, engenheiros, né? Que o pessoal se apega nesse recomenda-se, lembrando que as normas de impermeabilização estão em revisão, né? A gente tem essa informação muito importante aqui do André. André, e aí retomando realmente o assunto, até que você já estava introduzindo para a gente, quais são os tipos de teste de estanqueidade que a gente tem hoje no mercado? E reforçando, você até comentou no início, qual é o que é normatizado? Não, o que tem norma hoje é o teste de estanqueidade com lâmina d'água. Na revisão que vai sair, nós vamos ter o teste de estanqueidade com lâmina d'água, nós vamos ter o teste de identificação de descontinuidades, que é comumente chamado Holiday Detector, que é um nome americano que veio junto com o equipamento, e tem... No Brasil tem o teste de mapeamento vetorial por campo elétrico, que também é uma tecnologia estrangeira que está presente no Brasil. Existe um terceiro teste de estanqueidade na norma ASTM 7877, que é chamado de Scanning Platform, plataforma de escaneadora. Todos esses 3 testes são testes de estanqueidade. Se você falar, e a termografia, André? A termografia é um teste maravilhoso para fachada, cano vazando. Vocês aí que são mais patologistas que eu, que só estou na impermeabilização, o que mais que a gente consegue fazer com... a termografia, eu aprendi uma coisa maluca outro dia, eu não sabia.
caixa de disjuntor que está com problema, quando o disjuntor está com curto-circuito, ele esquenta, o cara vai com a câmera termográfica, ele pega lá o disjuntor que está quente. E eixo de mancal de máquina também, que está com problema de rolamento bombardeado, o rolamento esquenta, muda a temperatura, o cara bota a termografia lá, bota a máquina termográfica, ele descobre, por exemplo, numa linha de produção que tem vários mancais, qual que está com problema de rolamento, que só pelo aquecimento da estrutura do mancal. Por outro lado, na construção civil, as inspeções de drone, que a gente vê o drone com câmera termográfica na fachada, você olha assim, você fala, ai caramba, né? Fantástico, fantástico. Vamos voltar para os nossos testes. Para os nossos equipamentos. Então, a gente tem a tecnologia Holiday Detector e a tecnologia de mapeamento vetorial por campo elétrico. O Scanning Platform também usa o mesmo conceito. Qual que é o conceito? O conceito básico é o seguinte: os materiais de impermeabilização são isolantes elétricos como segunda característica. Uma segunda característica é ser isolante elétrico. Eles não deixam passar água e não deixam passar energia elétrica por serem isolantes elétricos. Agora começa o primeiro limitante. Se a gente tiver uma impermeabilização com argamassas poliméricas cimentícias, as argamassas poliméricas cimentícias, por serem aplicadas em cima da estrutura de concreto, que é condutora de energia elétrica, elas também são condutoras de energia elétrica. Então a gente não consegue testar argamassas poliméricas cimentícias com equipamento eletrônico. Vocês vão me falar, e as membranas cimentícias com acrílico? Eu não consigo dizer isso para vocês. Porque eu acho que o teor de cimento que a gente tem vai influenciar de tal forma que a gente não consegue garantir que vai conseguir a precisão. Com mais uma desvantagem. Você tem a umidade do material recente. Então eu fiz a impermeabilização ontem e aí eu vou fazer o teste hoje. Como no banheiro a área é confinada, não houve a evaporação necessária. Como não houve a evaporação necessária, na hora que eu chegar com o equipamento, mesmo que a membrana cimentícia com acrílico ela não é condutora de energia, suponho. Eu não vou dizer isso. Não vou dizer. A umidade da membrana atrapalha o teste. Por quê? Se eu tiver, eu já volto já, mas se eu tiver numa área com manta asfáltica e caiu sereno de noite, e eu passar o equipamento em cima com as gotas de sereno, as gotas de sereno vão apitar, fazer o equipamento apitar. Por quê? Porque elas potencializam a energia. Bom, vamos voltar para o conceito. Se você tem uma impermeabilização com manta asfáltica, você tem uma impermeabilização com PU, você tem uma impermeabilização com acrílico, você tem uma manta de PVC, você tem uma manta de PAD, você tem uma manta de TPO. Que mais, senhoras? Eu acho que... Falamos em PU, né? Membrana de PU, falamos. EPDM. EPDM. Eu não tinha falado de EPDM. EPDM é o seguinte, tem um EPDM nos Estados Unidos que é condutor de energia elétrica. Eita, olha isso. Olha que doideira. Mas não tem, mas aqui não, eu não sei se vem para o Brasil. Isso eu sei porque, como eu represento a tecnologia de mapeamento vetorial e o pessoal é estrangeiro, aí a gente sempre troca informações e aí eles me falaram, olha, a gente tem aqui nos Estados Unidos um EPDM que é condutor de energia elétrica. Que coisa. Por quê? Porque ele tem muito negro de fumo, que é um material químico de compor que faz com que ele tenha a cor preta. Então, EPDM tem, mas o EPDM que era fabricado aqui no Brasil antigamente, ele era isolante elétrico. Butil, que ninguém fabrica mais, é câmara de pneu, brincando, né? Ele é isolante elétrico. Também. Membranas asfálticas, se alguém fizer uma impermeabilização com emulsão asfáltica, ela é isolante elétrico. Né? Acho que... Passamos por todos. Acho que passamos por todas os sistemas. Resinas de poliéster, que eu vi uma vez na Alemanha, também são isolantes elétricas. Fibra de vidro também é isolante elétrico. E essas resinas de silicone que está surgindo aí? Preciso testar. Mas eu acho que deve ser isolante, porque assim,
Se forma uma película com suficiente espessura para suportar a regulagem da máquina, está resolvido. Então, o que acontece? Sendo os materiais isolantes, ele está em cima da laje aqui. Vamos ver que a nossa mesa aqui, ela tá, essa folha de madeira bonita aqui, ela é a impermeabilização. Se ela é isolante elétrica, eu vou chegar aqui e vou pegar um terminal da máquina e vou conectar na estrutura embaixo. Tem que ser embaixo. Pode ser no para-raio, porque o para-raio está conectado à estrutura inteira. Ok? Então, no para-raio eu tenho toda a conexão da estrutura. Conecto um dos terminais, o terminal negativo que a gente fala, eu conecto ele no para-raio. O terminal positivo está no eletrodo que eu passo em cima da laje, se eu estou usando a tecnologia Holiday Detector. E aí eu saio andando em cima da laje, empurrando o terminal. Uma vez eu fiz uma demonstração e eu usei um terminal, um dos acessórios, que é uma pontinha assim, que parece o dedo do ET. Parece o dedo do ET. Só a pontinha do ferro. Assim. A pontinha do ET, o dedo do ET. E essa daí, aí um cara reclamou lá, pô, mas a laje tem 1.000 metros quadrados, como é que eu faço? Não, calma. Aquela pontinha do dedo do ET é só para você fazer uma verificação num cantinho, em volta de uma tubulação, etc. A peça normal, a gente usa uma escova de cobre de 1 metro de largura para a gente poder varrer bem a área. Aí a gente vai em cima, ela tem um aviso sonoro e se tiver uma perfuração, a máquina solta um aviso sonoro e dependendo da luminosidade do dia, a gente enxerga a faísca. Na hora lá. Na hora que a gente está fazendo o teste. Se eu não consigo enxergar a faísca, eu desligo a máquina, deixo ela em cima do lugar onde tá vendo o aviso sonoro, risco com giz ou lápis de cera. Depois eu venho no sentido do risco e vou andando com a máquina. Quando a máquina chegar no lugar que está a perfuração, mesmo que eu não esteja enxergando, ela vai ter o aviso sonoro. Ou como a gente fala na obra, ela apita. Aí eu desligo a máquina, risco novamente, e onde as duas retas se encontrarem, eu tenho o ponto que está perfurado. Isso na tecnologia Holiday Detector, que é feita em cima de uma impermeabilização 100% seca. Isso é importante. Se a impermeabilização, se é o que eu falei agora há pouco, se eu estiver em São Bernardo do Campo, para quem é de São Paulo vai entender o que eu estou falando. Para quem não é de São Paulo, vocês vão entender o que é. São Bernardo do Campo fica próximo da Serra do Mar e no inverno tem muito sereno. Então, de noite, quando serena, você chega numa laje de 2.000 metros quadrados, feito com manta dupla, com banho de asfalto em cima. Aí ela tá toda serenada. Aí o cara vai fazer o teste, ele pega, passa a máquina, vai apitar tudo. Aí o encarregado vai falar para ele assim, chefe, tá errado. Condena a laje toda. Você tá condenando a laje toda, chefe. Tá errado. Como é que pode? Essa laje aqui é manta dupla colada com asfalto com banho por cima. Isso tá errado. Aí o testador vai falar assim, não, tá dando sinal. Aí o encarregado da impermeabilização vai pegar a equipe dele e falar assim, todo mundo pega pano aí, seca essa laje aí, por favor. Vão secar a laje, vão esperar dar 11 da manhã, quando o sol secou tudo lá. Aí o cara vai chegar pro testador e falar assim, passa essa máquina aí, ó, senhor, por favor, passa a máquina aí. E aí o testador vai passar a máquina e não vai apitar coisa nenhuma. Isso que eu tô falando para vocês, eu brinco, mas é verdade, isso aconteceu. Ou seja, quem faz o teste tem que ser treinado, tem que ser absolutamente bem informado de quais são as capacidades e as limitações do teste. Sim. Se você vai testar com equipamento Holiday Detector e você tiver uma área úmida, o teste, assim, tem tanto macete, pessoal, mas tem tanto macete que a gente fica brincando e fala assim, pô, mas isso daí é coisa de maluco. Não, não é coisa de maluco. Fórmula 1 é coisa de maluco? Não. Só precisa saber o que está fazendo. Aviação é coisa de maluco?
Não. Só precisa fazer o que está fazendo, saber o que está fazendo. Sim. Fabricar carro é coisa de maluco? Não. Pô, pega esses carros aí. Quem aqui ia imaginar, quando eu tirei carteira de motorista, que um dia ia ter carro com bateria elétrica, não sei o que não precisava passar no posto de gasolina? Ninguém. É coisa de maluco? Não. Na impermeabilização, não é coisa de maluco. Você só precisa saber. Se você pega um testador que não sabe o que faz, ou ele é mal intencionado, você tem 3 fatores. Primeiro, ele regula a máquina para ela apitar em qualquer condição. Aí ele condena qualquer impermeabilização. Caramba. Porque... Não, mas isso é bom de divulgar, né? Porque a gente porque as pessoas não sabem, assim, ficam limitados, né? Acham ali que não, o Holiday vai resolver tudo, vai pegar qualquer problema, vai, né? Isso que eu acho acho que é bem legal, André, falar dessas limitações, Sim. porque muita gente quer trocar, né? Acha que o Holiday vai resolver tudo. Vai substituir o teste com água e tal. Já quer usar um... Aí vamos para o segundo capítulo. Eu pego a máquina e regulo a máquina de tal forma que eu passo ela em cima, e mesmo que tenha um monte de buraco, eu não acho nada. Então eu aprovo a impermeabilização do meu amigo com problemas. Com problema. Terceiro, suponhamos que eu estou fazendo um teste de estanqueidade de Holiday Detector num reservatório com manta de PVC. Aí eu tenho emendas na manta de PVC. Se eu for um cara afortunado, e se eu for um cara que sabe o que está fazendo, eu vou ter 2 tipos de atuação. Primeiro, eu vou testar a laje do reservatório e vou testar as paredes do reservatório. E eu não vou encontrar nenhum problema, né, porque a impermeabilização está imaculada. Porém, eu tenho problemas que não estão sendo descobertos nas emendas. Por quê? Porque o sistema Holiday Detector ele tem uma característica que a intensidade da corrente elétrica cria um arco voltaico que é perpendicular à impermeabilização. Só em ângulo reto. Perpendicular. Aí se você falar, o que é perpendicular? Você vai ver que lá no ginásio, na minha época, agora não sei mais onde é que ensina isso, perpendicular era ortogonal, 90 graus. Sim. Né? Era assim, né? Então, se você tiver uma emenda, a faísca vai estar aqui. Bota a sua caneta aqui como se fosse a faísca. Então, a caneta da Gisele é a faísca. A faísca vai ter que fazer e entrar embaixo daqui onde tem a emenda. Se você estiver trabalhando... Isso, teria que fazer isso. Então, ela tem que fazer uma curva, que nem a gente fala assim, dá um tiro com espingarda, com cano redondo, com o cano para ele fazer assim a bala, né? Não faz, para entrar aqui embaixo. Se você tiver impermeabilização com manta asfáltica, são 10 centímetros. 10 centímetros é a minha caneta inteira quase, né? A impermeabilização, ela tem que vir aqui, tem que andar aqui. Se você tiver uma impermeabilização com PVC, são 5. Aí, pessoal, se o cara encheu a caixa d'água, se ele não testou a caixa d'água, com o Holiday, aí ele encheu a caixa d'água, e na hora que ele encheu a caixa d'água vazou. Aí os caras chamam o cara para testar, o cara vai com o Holiday Detector, passa a Holiday Detector. Se ele tem a felicidade de chegar no fundo, na laje de fundo, e tiver umidade saindo pelas emendas, como a máquina é sensível à umidade, ela vai permitir que ele descubra onde estão as emendas mal feitas. Única e exclusivamente por um evento afortunado que ajuda a gente a descobrir o que está acontecendo. Porém, se você estiver trabalhando numa área de manta asfáltica, se você estiver trabalhando numa área de manta de PVC, se você estiver trabalhando numa área de manta de TPO e tiver tudo sequinho, você não consegue descobrir com o Holiday Detector. A tecnologia do Scanning Platform é a mesma coisa. É uma plataforma que passa em cima da impermeabilização e tem o mesmo princípio básico. Ela cria uma diferença de potencial. Um terminal da máquina é ligado no para-raio da obra. O outro terminal está na máquina. A máquina passa em cima. Essa máquina já é feita com água.
joga-se água na impermeabilização e a máquina desliza em cima da água. Ela cria uma condição tal que emite um sinal num sensor. E esse sensor identifica onde está a perfuração. Quanto mais próximo do local, o sinal é mais forte. Quanto mais longe, o sinal é menos forte. Mas é embaixo de uma plataforma que mede 40 por 70, alguma coisa assim. A tecnologia de mapeamento vetorial de campo elétrico usa o mesmo princípio. Você pega o para-raio, conecta no terminal da máquina, que é feito para aterramento. E, num segundo momento, você cria um circuito elétrico em cima da laje que você vai testar e conecta no terminal positivo. Aí depois, você vai com 2 sensores conectados num box direcional, chega em cima da laje e você umedece toda a laje. Ao umedecer toda a laje, você cria uma condutividade elétrica em cima. Você liga a máquina, o circuito que está na borda, todo ele se comunica e todo ele cria uma diferença de potencial elétrico. Onde houver perfurações, vai haver uma fuga de campo elétrico. Eu brinco que é como se você tivesse uma ninhada de cobrinhas que estão todas elas querendo ir para o ninho. Uma cobrinha está lá naquela ponta da laje, outra cobrinha está aqui, etc. Atenção, cobrinhas, vão todas para o ninho. Ligou a máquina, todos os vetores vão para o buraco. Legal. Né? Tem um vídeo meu no YouTube, André Fornazaro 551, é isso? Isso aí, @André André Fornazaro 551, que tem eu fazendo um teste explicando tudo isso com essa tecnologia. Tá certo? E o que acontece? Eu vou com 2 sensores direcionais e um box aqui. Conforme o lugar, conforme eu esteja mais perto ou mais longe do lugar onde há a perfuração, as cobrinhas entram no buraco e eu consigo detectar onde elas estão. Mesmo por cima do revestimento. Olha, isso é importante, hein? Mas só essa tecnologia nos permite fazer isso. As outras tecnologias não conseguem fazer isso. Eu não consigo pegar uma máquina Holiday Detector e passar em cima de uma cerâmica e ela não dá sinal. Ela vai apitar o tempo todo, que nem a gente fala na obra. Por quê? Porque toda a cerâmica está conectada nas paredes, as paredes tal, etc. A impermeabilização é o isolante elétrico, porém o revestimento, estando conectado com as paredes e as paredes estando conectadas no para-raio, vai ficar tudo dando sinal elétrico. Então o Holiday Detector não consegue testar. O Scanning Platform também não consegue testar. A tecnologia de mapeamento vetorial consegue testar, porém também ela tem limitações. Não existe nada Que teste humano, tudo. É. não existe nada humano que seja 100% perfeito. Só tem o criador, mas humano não tem. Sim. Então, por exemplo, se você pegar um estacionamento de shopping center, André, preciso que você teste o estacionamento de shopping center. A primeira pergunta que eu vou fazer, Marissa, no projeto que você fez, você botou tela Telcom? Aí você vai responder para mim, sim, eu pus. Eu falei, então não tem como eu testar. Porque a tela Telcom, ela vai ser condutora de energia elétrica. Então eu estou com um vazamento ali na ponta da mesa. Tela Telcom. E eu estou aqui 30 metros de distância. Na hora que eu faço o circuito elétrico em cima de tudo, a tela Telcom, na proteção mecânica, na camada de rolamento, ela não vai nos permitir fazer o teste, porque ela vai pegar o sinal da ponta da mesa, eu estou aqui a 30 metros de distância, e eu não vou pegar. Eu vou pegar o sinal de lá como se eu estivesse aqui. Eu fui até estudar pavimento de concreto, Para poder ver se para poder conseguia. entender como é que faz. E eu descobri que os pavimentos de concreto de shopping center em cima não precisam de tela Telcom. Por quê? Porque a tela Telcom ela é usada para você consolidar o teu pavimento por conta do teste de Proctor na terra. Aí tem o teste de Proctor, então, por exemplo, um teste de Proctor bem feito, 95, deu 90. Ô, Gervásio, quanto é que deu o Proctor aí? 95%, engenheiro. Significa que ele tem 95% de compacidade e 5% de vazios.
E aí você tem que botar uma tela Telcom para que o piso não faça croque quando passar o caminhão no posto de gasolina. Se você não botar a tela Telcom, faz croque e quebra tudo. André, uma dúvida. E se for proteção em concreto, mas armada com macrofibra? Sintética Vamos chegar lá. e metálica. Não acredito que tenha diferença. É, Então, aí eu fui estudar pavimento de concreto. Cheguei lá, estudei pavimento de concreto. Cheguei pro professor Marcos Dutra, lembro o nome dele até hoje. Falei, Marcos, se eu tenho uma laje de shopping e eu quero armar o piso de concreto, eu preciso armar? Ele falou assim, qual é o Proctor que você tem no concreto? Falei, 100%. Ele falou, então, você mesmo respondeu. Falei, por quê? Ele falou, olha a fórmula aí, era 1 menos 1, né? Porque é 1 menos o índice, o índice. Então, se deu 95%, é 0,95. 1 menos 0,95, né? Dá 0,05 dividido... Blá, blá. Então, se 100%, então, 1 menos 1, 0. Dona Gisele, dá para dividir por 0? Não. Então, não precisa de armadura metálica no pavimento para conta de estrutura. Ah, mas eu quero diminuir a fissuração. Bingo! Aí é o que você falou. Macrofibra, microfibra, macacofibra, bananafibra, o que for. Dá para pôr fibra de polipropileno? Sim. Dá para botar tela plástica? Se você tiver expertise, tiver informações técnicas que te permitam saber a coisa, sim. Mas o mais importante, Marissa e Gisele e todo mundo que está nos assistindo, é o seguinte, se você tiver um projeto de juntas de dilatação de piso bem feito, você não tem problema de fissuração. Mas é junta de dilatação. Você tem vários tipos de junta numa estrutura de um shopping. Você tem a junta estrutural. É um. Essa tem que ser respeitada sempre. Senão, se você não respeitar, a natureza cobra. Você tem a junta de indução de fissuração, que é aquela, o cara acabou de fazer o concreto, 12 horas depois ele corta com a máquina para induzir a fissura. E você tem a junta de dilatação das placas, que você tem que fazer. Se você teria que fazer juntas de dilatação fora do... Ah, mas a junta de dilatação, se eu passar a máquina de cortada, aí resolve. Não resolve. Porque se você tiver uma laje, em 2012, eu estava numa obra em Campo Grande, você tinha X metros lineares para a direita, Y metros lineares para a esquerda, dava uma abertura na junta no inverno de 4 centímetros e ela ficava com menos de 1 centímetro no verão. Caramba. Por quê? Porque o pessoal calculou de um determinado jeito, aí a gente pega aquelas formuletas do curso de concreto armado e faz a conta básica. Aí a gente pegou e falou, ó, essa junta daqui ela vai estuporar, pelo que você deixou 2 centímetros no inverno. Deixou 2 centímetros no inverno. Então, o que ia acontecer? No inverno ela ia abrir mais que os 2 centímetros e no verão ela ia fechar os 2 centímetros. Aí você tem 2 placonas de concreto chegando e fazendo isso, ela levanta. sim. Então, essa é a fundamentalidade. Nós estamos falando de piso de concreto, que eu fui estudar piso de concreto para saber se eu armo ou não armo. Respondendo objetivamente o que você perguntou, macrofibra metálica você não pode usar, porque ela vai dar interferência do mesmo jeito. Porém, se você fizer tudo isso que eu estou falando, você consegue resolver o problema. Por quê? Porque se você pegar o circuito elétrico da tecnologia de mapeamento vetorial por campo elétrico e você estiver em cima de uma manta asfáltica que você fez o teste com equipamento e você deixar esse circuito elétrico em cima da impermeabilização, fazer a proteção mecânica primária, fazer a proteção mecânica definitiva, botar um granito de veios casados da Bahia, que custa trocentos mil reais o metro quadrado, mas você não colocar nenhuma tela metálica e deixar uma caixinha de passagem com o circuito lá montado, se você tiver um problema de infiltração ao longo do tempo, você aciona o equipamento novamente.
E você consegue localizar onde está a perfuração por cima do revestimento com a tecnologia de mapeamento vetorial de campo elétrico. Ah, André, mas eu posso fazer o teste e depois eu vou embora e te chamo de novo para você testar por cima. Sim, você pode. Efetivamente você pode. Só tem um pequeno problema. Quando a gente deixa o circuito, a gente chega para o pessoal da construtora e fala, olha, a gente tem que tomar este cuidado, não pode botar tela metálica, etc, etc, etc. Uma vez eu fui fazer um teste de estanqueidade num jardim e eu simplesmente passava em cima de cada jardineira e todas as luminárias davam sinal de fuga de campo. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Como era um condomínio de 5 blocos, tinha uma equipe de manutenção fantástica. E eu falei para o zelador, senhor, quem é o seu líder de eletricidade? Ele falou, tá aqui, chamou. Falei, por favor, tá acontecendo isso. Expliquei para ele qual é o funcionamento. Ele falou assim, o aterramento dessas luminárias é feito na carcaça externa. Eu falei, Cacilda, tem jeito de desligar o circuito de aterramento? Ele falou assim, eu falei, tá bom, eu entendi, mas é só para fazer o teste. Eu demoro 30 minutos para passar em cima da sua jardineira aqui. Eu falei, então não tem problema. Aí desligou o circuito. Chefe, continua dando sinal. Ele falou assim, sabe o que é engenheiro? Eu falei, não. Eu sou um pobre engenheiro civil. Eu entendo alguma coisa de instalação elétrica residencial e predial, que a gente aprendeu bem na faculdade. Entendo da tecnologia que eu tenho que trabalhar, mas o que eu estou pegando é que eu estou pegando o sinal. Ele falou, sabe o que acontece? O aterramento vem, tá na carcaça. Nós desligamos o circuito lá na caixinha, certo? Lá na caixa de disjuntor, certo? Falei, perfeito. Ele falou, só que é o seguinte, se o aterramento passa, ele está passando dentro dos eletrodutos. Se algum eletroduto, se tiver alguma emenda mal feita dentro do eletroduto, e como o eletroduto está dentro da jardineira, tá cheio d'água. Eu falei, sensacional. O senhor tem razão. Ele falou, então. Eu falei, o que o senhor me disse? Vamos desconectar cada fiozinho de cada luminária. Então a gente desconectou cada fiozinho de cada luminária e a gente pôde testar todas as jardineiras, porque era um problema que a elétrica do prédio estava com algum pequeno defeito e esse pequeno defeito provocou um baita de uma interferência na minha vida. Então, quando a gente consegue colocar o circuito, a gente conversa com o pessoal, porque aí o cara vai estar preocupado não com o teste de estanqueidade, ele vai estar preocupado com o desempenho de segurança que ele vai ter da impermeabilização ao longo do tempo. De novo, no começo eu já falei, o teste de estanqueidade é a fotografia da impermeabilização naquele momento. Nós estamos aqui com o circuito montado, fizemos e acabou. Se alguém fizer alguma besteira, o que a gente fez, atestou a estanqueidade naquele momento, nós vamos ter que voltar. Essa tecnologia permite que eu deixe o circuito montado. Eu posso voltar e depois fazer. Só que se eu tiver uma interferência, eu vou sofrer muito. Para achar o que está acontecendo. Eventualmente, se eu tiver uma interferência que seja tão forte e tão violenta, eu não consigo achar. Existem limitações. A gente não... Aqui de novo. A perfeição é divina. Nós, seres humanos, não temos como contornar isso. Então, vai acontecer o quê? Se a gente deixa o circuito instalado, a gente chega para o cliente e fala, olha, é isso. Tem uma obra que eu deixei o circuito instalado. Eram 2 etapas do prédio, vinha metade de lá, metade de cá. No meio, como o pessoal precisava passar, tinha um fio no lado onde você está, Marissa, e tinha um fio onde você está, Gisele. Aí eu cheguei pro pessoal e falei assim, quando vocês acabarem de fazer a impermeabilização, me chama. E tem que juntar os dois. Então, eu cheguei lá e juntei os dois. Testei o lado de cá primeiro, depois lá e juntei os dois. Algum tempo depois, aconteceu alguma coisa e o pessoal da impermeabilização não me avisou. E aí eles foram com o asfalto quente e botaram em cima do circuito, que é um circuito de fios fininhos, mas são fios nus.
Nossa. Eles não têm isolamento por fora, porque ele tem que trabalhar nu para conduzir energia quando eu estou trabalhando. Quando eu for trabalhar com o circuito dentro. Isolaram seus fios. Eles isolaram. Então eu tava do lado de cá, tava errado. Tava do lado de lá, tava errado. Não é possível, né? Aí eu fiquei pensando. Falei, caramba, os caras devem ter cortado o circuito naquele caminho lá que eu tinha. Aí eu peguei um pedaço de fio e juntei na caixinha que estava cá, juntei com um pedaço de fio na caixinha que estava do lado de cá, fui pro para-raio para botar no terminal e eu consegui fazer o teste na área que estava, juntando o lado de cá com o lado de lá, que tecnicamente se ninguém tivesse cortado meus fios, então até isso acontece. Por isso, de novo, a importância de quem está fazendo o teste ter conhecimento, né, André? Fazer o teste e ter conhecimento é básico. Mas o pessoal da construtora, como eles estão usando uma tecnologia para o bem deles. Sim. Eles têm que necessariamente saber quais são as limitações do que eu estou fazendo ou do que qualquer empresa de tecnologia, de teste, qualquer consultoria de implementação está fazendo, para saber os limites e tudo que está acontecendo. Não é só sair passando equipamento e vendo onde apita. Tá vendo? Tem toda essa análise, né? Mas apitou, mas realmente pode ser da impermeabilização? Não pode? Quais são as interferências? Né? Olha só. Mas o André ele falou uma frase que eu achei sensacional, né? É loucura fazer impermeabilização? Não, se souber o que está fazendo. Né? A gente sempre grava algumas frases aí, ó. A sua vai ficar, vai ser citada com certeza daqui pra frente. Como diz nosso amigo André Fornazar. O Jorge Lima falou uma vez, me mandou um zap e falou assim: posso usar uma fala sua como exemplo? Eu falei, tudo que você quiser, se você me citar, eu fico feliz. E eu falei, qual é a frase? Ele falou assim: impermeabilização não resolve problema de obra mal feita. Essa é uma outra. Essa é uma outra. Se você tem uma obra com problema, é a impermeabilização que vai resolver. Teve uma piscina que eu não executei a obra, eu só fiquei sabendo o que aconteceu porque eu voltei. O pessoal da construtora era uma construtora para quem eu trabalhava. Eles falaram, olha, está acontecendo isso. O que eu faço? A laje de fundo da piscina tinha um problema estrutural. Ela estava concretada de tal forma que você olhava ela e aparentemente não acontecia nada. Quando enchia e carregava, o fundo destacava. Com isso, ele cisalhava a manta. Era manta asfáltica. Caramba. Ele cisalhava. Os caras foram para processo judicial, etc. Virou uma confusão do tamanho de um bonde. Falando que o problema era da impermeabilização. Os caras estavam dizendo que o problema era da impermeabilização. Não, era um problema estrutural. Era um problema estrutural. Se você podia botar o que quisesse lá. Lógico. Dá para resolver? Dava. Fazia uma junta de dilatação horizontal, porque a ferragem não ia permitir que o fundo da laje da piscina caísse, mas você fazia uma junta de dilatação. Quando você enchesse, o fundo ia fazer. E ao fazer esse... não ia mais com a impermeabilização, como se fosse uma junta de dilatação de manta, etc. Só que aí você ia ter um problema no revestimento. Sim. Como é que você ia conseguir fazer... entendeu? Então, aquele buraco no revestimento. Né? Aí o problema todo, você tinha que fazer o quê? Você tinha que fazer um reforço estrutural adequado que pudesse recompor a rigidez do conjunto da estrutura da parede da piscina e fundo da piscina. Era uma piscina elevada, ficou todo mundo maluco. Não tem condição. A impermeabilização, primeiro, não é loucura. Segundo, ela não resolve o problema de engenharia. Isso mesmo. Você tem um problema de engenharia, você não vai resolver com impermeabilização. Mas dá um jeito. Não dá jeito. Se você der tem muita gente que tá vendo a falta de informação, de conhecimento. Mas põe um material mais flexível aí, que aguente essa... Gente do céu, né? E quando vem e fala, coloca uma manta líquida aí. Esses dias eu ouvi isso. Mas não, a manta líquida é flexível. Eu coloco, falei, primeiro, não tem manta líquida. Primeiro, esse nome já tá errado. Você já tá errado. O pessoal acha que vai resolver problema estrutural. Não, põe um material que é mais flexível. Falei, gente, que segure a estrutura, pelo amor de Deus, né? É bom senso também, né? Falta um pouquinho. Não, essa é uma mercadoria que está em falta ultimamente. Sim, eu sei. Essa mercadoria. É que mais está em falta, eu diria. Essa mercadoria está em falta. Essa mercadoria está muito em falta. Tá faltando demais. Os testes de estanqueidade, eles são uma coisa tão... É um universo assim, tão particular, que
a gente precisa divulgar muito. Por exemplo, foi feito um trabalho por mim e pela Julie Brown, que deveria estar aqui conosco. Sim, Hoje e não na verdade pode- eu até ia comentar, a gente vai ter que trazer ela e Gravar a parte 2 parte dois dos testes. Então eu não falo nada agora? Não, tem que falar alguma coisa. Não, Fique à pode vontade, falar, fique à pode vontade. falar. A Julie Brown é uma pessoa que eu me identifico muito porque ela tem um espírito investigativo. É um ponto fora da curva da geração dela, né, André? Ela é. Não, eu não vou dizer ponto fora da curva, senão eu vou estar condenando a geração inteira. É, Não, a gente tem só 40 anos de diferença entre eu e ela. Certo? só isso. Mas ela tem uma mente investigativa que eu admiro profundamente. E aí a gente fez um trabalho, porque ela tem uma capacidade de redacional dentro do método que as universidades adotam, etc. E eu sou um homem de campo. Eu adoro informações técnicas, tecnologias, sistemas de medir o que as coisas... Mas ela tem uma qualidade de redigir as coisas dentro do que o meio acadêmico faz. Uhum. Então, eu comentei com ela, falei, olha, aconteceu isso aqui numa obra assim, assim, assado. Ela falou assim, vamos fazer um trabalho. Falei, tá bom. Então, era uma obra, a obra terminou em março de 2021. Em outubro de 2021, o pessoal que eu tinha feito a consultoria falou, André, tá vazando a obra. Falei, caramba. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses, uma obra vazando. Tem alguma coisa errada. A gente foi. Era uma obra com manta ardoseada exposta. Peguei que dá para testar, porque aí ela não tem proteção mecânica e dá para testar com a Holley, daria para testar com a outra tecnologia também. Mas a demora de uma e de outra e a urgência do fato ia me permitir testar também. Lógico, eu tenho que usar a cabeça, né? Se eu consigo usar uma tecnologia... Melhor? Não é melhor, é mais rápida. Rápida. Porque a tecnologia de mapeamento vetorial, eu teria que montar um circuito, eu teria que aguar, etc. Tá. E o pessoal estava desesperado, todo mundo querendo matar a firma de impermeabilização. Aí eu fui lá, cheguei na obra, passei a máquina pitava por tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Eu falava, caramba, isso não é normal. Tem alguma coisa séria. Aí, quando na execução da obra, em março, um dos impermeabilizadores comentou comigo que a adesividade das mantas, ele chegou um dia, ele fez o serviço na sexta-feira, quando ele chegou na segunda-feira, a manta tinha caído no rodapé. Uhum. Quando você tem uma manta asfáltica que ela caiu do rodapé, tem alguma coisa com a massa asfáltica. Aí eu falei pro cara, Leandro, corta 2 metros quadrados aí e manda pro engenheiro da firma aí. Aí ele cortou os 2 metros quadrados. Aí depois eu cheguei pro engenheiro e falei assim, vamos pegar aquela manta que eu falei, olha, nós temos que ensaiar a manta da obra que você fez. Uhum. Aí ele falou assim, como? Eu falei, é que você não lembra. Mas eu mandei o impermeabilizador cortar uma manta e levar pro seu... O cara falou, que legal. A gente testou o material. Manta ardoseada. Era uma manta tipo 2B. A manta tipo 2B, ela passou no ensaio de tração com 490 newtons para uma manta tipo 2, 180. Ela deu um banho. Muito. Ela deu um banho. No teste de alongamento, que é a manta tipo 2, eu acho que nesse caso a norma precisa de uma revisão, porque não tem cabimento, uma norma Muito tipo 2 baixo. tá com 2%. É. O cara deu... Chuta quanto deu, Marissa? Bom, se é tipo 2%, acredito que tenha dado bem mais, né? Chuta. 30? E 31! Nossa! Gente, a semana passada eu ganhei um sorteio, agora, olha, faltou um, acho que tô achando que eu tô com sorte. 31. Deu 31% de alongamento. Caramba. Né? 491 newtons, 31% de alongamento. Aí eu cheguei pro cara e falei assim,
do laboratório e falei, agora faz a dobra a -5. Uma semana depois ele me liga assim, não passa nem a 0. Como Nossa. assim, gente? Nossa, a massa, Mas então, era era B? bem ruim. B. Tava classificada como B. Estava classificada como B. Nossa. Não, Então, 491, 31,5%. E não passou no 0. Aí, relatório. Massa asfáltica com problema, assim, assado. Solicitamos que seja feito. Aí a fábrica foi lá, trocou tudo. Trocou tudo. E aí a gente especificou uma manta normal 4 milímetros, tipo 3B. E depois uma proteção com uma manta de ardoseado. Aí fez uma dupla. Fiz Uma manta dupla para resolver o por problema. segurança. Aí a gente fez esse trabalho todo, bonito, maravilhoso. Fomos lá na Allcompat, eu expus o trabalho. E aí eu levei a máquina e fiz uma demonstração do que era. Antes de fazer a demonstração, eu perguntei, quem conhece a tecnologia Holiday Detector? Eu pedi para a turma da organização, tinha 100 pessoas na plateia. Aí levantaram a mão, eu falei, todo mundo, por favor, mantenha a mão levantada que eu vou contar. Contei, tinha 10 pessoas. Então tinha 10%. Que 10% que conhecia. conhecia a tecnologia e 10% que não conhecia. Aí a gente pegou as amostras, a amostra de manta e tal. Tinha manta perfurada, tinha manta sem perfurar. A gente fez o teste e tal. O pessoal vibra, né? Porque o pessoal que não conhece, o pessoal fala, pô, é uma baita de uma ferramenta. Não pega emenda? Não pega emenda, mas vamos pensar que é uma coisa que dá para usar. Né? Dá para usar com grande quantidade. Porém, né? Então todo mundo adorou o sistema e o trabalho era a descrição técnica de tudo isso que tinha acontecido. Toda essa história, esse histórico que eu contei para vocês. E o pessoal vibra. O pessoal vibra quando vê, porque qualquer pessoa que trabalhe com construção civil, quando vê que existem equipamentos que nos permitem melhorar o nosso desempenho, todo mundo vai ficar satisfeito. com certeza. Todo Com mundo. certeza, melhorar o desempenho, otimizar, né? Ser mais rápido, ser mais ágil. E é o que você bem colocou, né, André? É conhecer as limitações. É a mesma coisa que a gente fala dos materiais, dos sistemas. Existe material ruim? Não, existe material usado de forma inadequada. Se você não conhece a limitação e põe num lugar que não vai funcionar, e da mesma forma, os testes, né? Você Sim. tem que. Cada um Sim. tem as suas limitações, mas todos aí acabam agregando. Já né? usa a frase. É. Precisa conhecer. Já vou usar a frase do André. Já vou anotar assim no caderninho. Toda vez vou fazer citação. Ó. Citação André Fornazaro aqui, ó. É loucura? Não. É só saber o que tá saber fazendo. o que tá fazendo. Exatamente. Eu, em 88, sei lá, 87, eu fiz um anúncio na revista Pini, que era o must da época, né? Não existia internet, não tinha nada. Eu botei lá, impermeabilização, margem de erro 0%. Né? Um cara chegou para mim e falou, você é louco? Você é louco? Eu falei, não, cara. Eu tô simplesmente sendo realista. É isso que eu persigo. Eu persigo isso. Mas você não é perfeito. Eu falei, eu não sou perfeito. Mas a gente tem que perseguir a perfeição. É isso aí. Sempre. Em qualquer nível do nosso Verdade. desempenho como ser humano Como ser na face da Terra. É o mínimo, né? Acho que é. Ah, mas você não aceita o erro? Claro que eu aceito o erro. Eu erro pra caramba. Eu erro pra burro. Eu tenho que aceitar. Agora, tem que perseguir a perfeição. Em todos os campos do que a gente faz, que eu acabei de falar, em tudo que a gente faz na vida. Eu acho que a grande revolução que a revisão da 9575 vai trazer para todos nós é permitir que se faça testes de estanqueidade com equipamento. Quando eu falo permitir, eu diria para vocês o seguinte, se na redação do Código de Defesa do Consumidor está escrito que a gente pode usar a norma estrangeira, eu digo para vocês, eu comecei a fazer teste com Holiday Detector em 97. 97. Comecei a fazer teste com a tecnologia de mapeamento vetorial em 2009. Ah, mas eu quero fazer o teste com água. Tá bom. Não tá vazando, não refresca nada. Eu contei para vocês o caso. 51 buraco em 92 que voou. Zero vazamento embaixo. Voou e não tinha um mísero vazamento. 21 dias cheio de água. Vamos fazer o quê? Vamos melhorar. Vamos perseguir. Isso mesmo. Dá para usar Holiday Detector em cimentício? Não dá. Dá para usar Holiday Detector para pegar 100% de tempo emenda de manta de PVC? Não dá.
tem as limitações. Dá para usar o teste de mapeamento vetorial por cima de laje que tenha proteção mecânica com tela metálica? Não dá. Então vamos fazer os testes que a gente puder. Existem, por exemplo, métodos indiretos que permitem você saber o que está acontecendo. Tipo, os produtos do tipo CSI lá, como é que chama? Os traçadores? Os traçadores. O traçador químico já é uma baita de uma, baita de uma ferramenta. Sim. Já é um baita de um avanço. Por que é um baita de um avanço? Você chega numa área que você pega, você limita ela, coloca o traçador. Não vaza. Aí começa a chover, pinga. Ô, Marisa, o que está acontecendo? Você botou o traçador aqui e não deu nada. Choveu. Você é incompetente. Não, você não é incompetente. A água está entrando por outro lugar. Isso também tem situação também que às vezes já tinha água confinada na estrutura, fizeram alguma correção, alguma coisa, sem se atentar a isso também. E aí você faz o teste e ela não sai coloridinha, mas tá saindo água. Então, é do teste? Não é? Tem o agravante de você ter água na estrutura. Assim, há muitos e muitos anos atrás eu fiz um serviço numa obra que tinha enchimento de isopor por baixo da impermeabilização. Enchimento de isopor por baixo da impermeabilização. Aí começava a chover, começava a pingar. Parava de chover, parava de pingar. Começava a chover, começava a pingar. Parava de chover, parava de pingar. Eu era novo, estava começando, eu tinha 2 anos de firma. Falei, pô, o que está acontecendo? Qual é o engenheiro? Isso tem um enchimento de isopor, porque a gente precisava ter uma laje leve, porque não era possível fazer o desnível, porque arquitetonicamente e tal, da cobertura. Eu falei, por favor, vamos abrir a laje de cima, vamos chegar no isopor. Quando a gente chegou no isopor, estava um rio. Nossa. Tudo encharcado. Um rio de água. Caramba. Aí a gente fez um furo embaixo, drenou, e eu aprendi uma das coisas mais importantes na minha carreira de impermeabilizador ao longo da vida, que não tem na faculdade e a gente aprende na prática. Se você tiver uma camada de enchimento por baixo da impermeabilização, se tiver água presa, quando está calor e não chove, você tem a água lá quietinha. Aí começa a chover, a água bate na laje que está impermeabilizada, diminui a temperatura na interface entre o concreto e o lugar que está cheio d'água, e a água que está dentro aqui, a temperatura dela muda, e a pressão de vapor que existia dentro faz com que aumente a quantidade de água em estado líquido. Caramba. Aí aumentando a quantidade de água no estado líquido, pode ultrapassar a capacidade de absorção do concreto da laje de baixo e pode pingar. Putz. Com isso, a gente fez o quê? A gente tirou a água, drenou a super... E para secar tudo, a gente fez uma boca, como se fosse um alçapão de caixa d'água. Deixou o alçapão aberto com isopor lá dentro e tal. Fez uma borda, limitou, subiu a impermeabilização em blocos de concreto, como se quando a gente faz o teste de estanqueidade. Botou uma chapa metálica que descia a bordinha bonitinho, como se fosse fechar tudo. Todo dia de manhã o zelador ia lá, tirava, deixava tomando sol. Fechava. Se ameaçava chover, ele fechava. Já fechava. 3 meses fazendo isso todo dia. Secou. Aí parou de chover na chuva. Né, o pior, a gente falou do bom senso, etc, né? Outro dia eu vi uma dessas maluquices da internet. Perguntaram para uma moça, uma jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, quais são os estados da água? Aí fala, Amazonas, Pará. Nossa, eu ouvi isso esses dias. Eu não acredito. Eu também não acreditei. Eu ouvi isso esses dias e também desacreditei. Líquido, sólido e gasoso. Esqueceu? Esqueceram do líquido, do sólido e gasoso. Então, se você... Ela era engenheira? Não. Mas mesmo não sendo muito engenheira, básico, né? mas a gente aprendeu isso, eu aprendi isso no primário. Eu também. Básico. Mas ia ser uma vergonha pior ainda, né? Porque hoje em dia eu falei, nossa, mano. Então, veja só. Se a pessoa não tem essa noção, né, já complica o meio de campo. Eu falei dos viadutos. Já complica muito. Eu falei do viaduto, né? Que lá na Europa, os caras, e nos Estados Unidos e no Japão, onde tem inverno, os caras impermeabilizam o tabuleiro, porque no estado sólido a água expande. Sim. A água expande e estoura o viaduto.
Aí no estado líquido, ela está lá complicando a nossa vida na impermeabilização. E no estado gasoso, que ela estava dentro do enchimento, quando chovia e a água batia em cima da laje, diminuía a temperatura da água que estava. A água que estava tinha uma parte de vapor, tinha uma parte líquida. Não tinha sólida, né? Felizmente. Então, aí a parte líquida estava lá, mas a parte gasosa condensava e virava água. Virava água, aumentava a pressão e vazava embaixo. Que doideira. Né? Eu vou te mandar esse vídeo pra você ver o pessoal falando Qual o estado da da água. Qual é o estado da água? Meu, teve gente que falou lá, Pará? Aí eu assim, meu Deus. Ele é um cara aleatório, ele entrevista todo mundo na rua. Pelo menos o que eu vi era esse. Sim. Um cara aleatório fala assim, me fala quais estados líquidos da água. E a pessoa vai e fala, Amazonas? E fala com medo, ainda com receio. Nossa, gente. Quais são os... É ridículo, assim. Na natureza, tem 2 materiais que, quando congelam, eles aumentam de volume. Só 2. O resto é que nem o pé da gente no inverno. O pé da gente no inverno não desincha e o pé da gente no verão incha. Sim. Só tem 2 materiais que, quando dá inverno, congela, eles aumentam de volume. Água e boro. Como o boro só é usado na água boricada para fazer compressa, a gente não precisa se preocupar muito. Mas a água, ela está sempre presente. E aí sai viadutos, pontes, impermeabilização e tudo que a gente vive. Isso aí. E tudo que a gente vive. A única coisa que me deixa triste é o fato de que a impermeabilização continua não tendo nas faculdades. O IDD não consegue abranger o Brasil. Sim. O IDD tem a maravilhosa a iniciativa deles, mas eles não conseguem abranger o Brasil. E a gente não tem a disciplina na formação básica, né? É isso. Dos profissionais que estão aí em construção. Isso é muito triste. E aí, consequentemente, continuamos a ser desvalorizados. Com certeza. Gente, 1 hora Ó. voou aqui, ó. Conteúdo, Passou se muito deixar, rápido. a gente fica o dia André, inteiro. você tem que vir pra parte 2, hein? É. A gente já estamos cogitando a parte 2 Com a contigo aí, Julie. com a você. Julie. É, com certeza. E aí com vamos certeza. explorar esse trabalho do CBPAT, né? Ao Comparte. Ao Aí Comparte. tem mais um. A gente fez mais um. Aí, A gente teve mais um que a gente apresentou no simpósio de 2023 do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, o famoso IB. Uhum. Esse trabalho foi feito a 5 pares de mãos. Olha. Esse aí não foi só eu e a Julie, não. A ideia básica foi do Jacques Monnet. Ele provocou o Francisco Rey Puente, que na época ainda era da Ecobit. E aí que a pergunta básica era o seguinte: membranas acrílicas são condutoras ou não são condutoras de energia elétrica? E aí a gente fez um trabalho legal pra caramba. E um segundo corolário, do mesmo jeito que a impermeabilização, o primeiro item é não permitir que passe água, o segundo item da impermeabilização, ele não permite que passe eletricidade. E aí a gente fez um trabalho em que o primeiro item era: dá para fazer o teste de estanqueidade com o equipamento? Sim. E o segundo, uma observação da Julie, não foi minha, nem de ninguém dos outros, que somos eu, o Jacques, a Julie, o Francisco Rey Puente e o Guilherme Milanese Scrisch. A Julie Brown estava olhando as amostras que a gente fez naquela placa de ensaio, na placa padrão da BNT. Uhum. Ela começou, a gente usou 24 placas e tinha lado rugoso e lado liso. Uhum. E ela começou a perceber a diferença da aderência entre as duas. E aí esse daí fica ficava a parte 2, Gisele. Esse daí ficava a parte 2. Aí, gente, pra matar vocês de curiosidade, hein? Não deixar de acompanhar. É isso aí. Já se inscreve no canal, pessoal. Conversa foi excelente, André. Muito obrigada aí. Demoramos, mas olha, Valeu a pena. conteúdo É. excepcional aí. E a frase nós levaremos, com certeza. Não é loucura, é só saber o que tá fazendo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Ok? André, para o pessoal, se quiser acompanhar ou saber um pouco mais de informação aí até sobre o teste, né, o ILD e tudo mais, você movimenta alguma rede social ou gostaria de deixar algum contato que a gente coloca aí também na tela? Aconteceu um fato muito doido. O meu site foi hackeado.
Nossa, que coisa. E o cara queria não sei quantos mil bitcoins para liberar o meu site. meu Deus. Vocês já ouviram falar nisso? Eu já. Mas caramba, não sabia que tava Doideira, assim, né? falando no Aí eu contratei um hacker do bem Tudo bem. e ele deshackeou. Aham. Só que destruiu o site. E eu tenho que botar o site de novo No ar. no ar. Né? Então, por enquanto, os contatos seriam o telefone da empresa. Tem aquele meu vídeo no YouTube lá. No canal, no a gente vai colocar o linkzinho pro pessoal acessar o Isso. seu Tanto o canal seu do vídeo. YouTube e pode liberar o telefone também? Sim, o telefone. Aí a gente coloca no Sim. episódio pro pessoal que tiver interesse. Tem que ter, porque né? se eu tô sem site, Tem se que eu te achar de alguma forma, né, André? tem que me achar. É Eu- isso aí. Se eu fui hackeado, olha, é sensacional quando você recebe uma notícia. Seu site foi hackeado, eu quero não sei quantos mil bitcoins para liberar. Nossa, Agora, meu por que eu? Não sei. É fogo, né? Complicado. Mas é isso aí, André. Agradecemos mais uma vez aí a sua presença. Foi uma honra pra gente, né, Com receber certeza. você aqui, compartilhando com a gente suas experiências e falando de um tema tão importante e pouco explorado, né? Que as pessoas se iludem muito sem saber das questões das limitações. Eu acho que foi extremamente esclarecedor, né, Gi? E bora ter parte 2, né? Com certeza, com certeza. Eu agradeço imensamente a vocês duas e eu espero que na próxima vez a Julie esteja comigo para a gente poder falar a respeito de outras coisas que foram possíveis descobrir a partir do momento de começar a testar Isso aí. uma tecnologia. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. As membranas são 100% testáveis com o equipamento Holiday Detector, porque elas não têm emenda. Portanto, a limitação do Holiday Detector não existe nas Para as membranas. membranas. Eu esqueci de falar isso e é fundamental que a gente tenha todo o conhecimento sempre, sempre, sempre transmitido e permeado. Agradeço imensamente a vocês duas. E estou à disposição. Isso aí. Obrigada, Júlia. Esperamos você aqui, hein? Com A certeza. próxima é contigo também. Gi, suas redes. O meu Instagram é eng.gisele.azevedo. Não deixem de seguir as Engenheiras Notáveis, né? @Engenheiras Notáveis, @Menezesmar. E sigam também os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Quem são eles, Gi? Isso aí, gente. Sigam lá também no Instagram a Procrio, a Suprema, a Soncine, a Imper Solutions e a IDD também. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela parceria sempre. E obrigada aí vocês também que acompanham a gente. E até o próximo Até o episódio. próximo. Isso aí. Tchau, Tchau. tchau.